Beleza. Vocês conseguem ver a tela, então, aqui? Para mim tá show, Luna. Eu tô vendo. Para mim tá ótimo. Tá, beleza. Eu acabei de receber uma mensagem no WhatsApp da minha mãe com um shot das águas. Eu achei muito curioso, porque a gente vai começar hoje. A gente trouxe algumas imagens para vocês aqui, são de águas, e eu achei interessante minha mãe ter me mandado essa mensagem, porque eu não sabia que hoje era o Dia Mundial das Águas. Alguém sabia? Eu não. Eu fiquei sabendo porque eu acompanho um vereador aqui em Santa Catarina, Marquito, e aí, quando eu segui na página, eu consegui acompanhar. Fiquei sabendo. Ah, legal, Moisés. Bom, fiquei sabendo agora pela mensagem da minha mãe, mas que bom que você está se mantendo mais atualizado que eu, então, porque eu não sabia. Mas, coincidentemente, a gente trouxe para comentar sobre a água hoje. E aí eu queria perguntar para vocês, para Moisés, para Samanta, o que vocês veem nessa imagem? É tudo igual aqui? É tudo água? Ou tem Tudo alguma água. diferença? Hã? Tudo é água, mas em si com as suas diferenças, né? Tratamento, natureza e também, como é que fala? Para usufruir da água. Entre essas coisas. Aham. Legal, Moisés. E você, Samanta? Consegue ver as diferenças também? Sim. Aham. O que você vê de Tô diferente? vendo que, tipo, é tudo como o gurizinho ali falou, sabe? Uhum. É tudo água, mas tem uma paisagem ali de duas crianças, mas não sei se estão querendo água, coisa assim. Aham. Essas crianças estão na torneira, né? Tem outras imagens ali que estão na natureza. A gente vê também a natureza diferente, né? Em alguns lugares. Sim. Essa imagem aqui é do norte, essa aqui é de um riacho. Beleza, legal, pessoal. E aí, quando a gente pensa em água, o Moisés também falou questão de tratamento. Você poderia falar melhor, Moisés, o que você pensou nessa questão do tratamento? É que em questão de tratamento, né? Uhum. Então, a nossa água temos em abundância em nosso país, graças a Deus. Só que para nós usar dessa água é preciso passar por um tratamento. Uhum. Um tratamento de filtração com sais minerais, ativos, para o próprio consumo humano da água. 100%, né? Não que a água da natureza não seja limpa. O que torna a água suja é o ser humano mesmo que polui, né? Legal, Moisés. É isso mesmo. Então, a água, ela pode ter alguns resíduos e ela passa por tratamento, né? Então, a gente tem imagem aí de algumas crianças pegando água na torneira. Só por estar na torneira, não dá para a gente saber se a água é tratada ou não, né? Talvez pode ser alguém que fez uma tubulação e que saiu a água ali. Mas, geralmente, nas nossas cidades, a gente deveria ter a água tratada, né? Depende de quais locais, se essa água é tratada ou não, mas para a água estar potável, né, para ela estar boa para o nosso consumo, ela tem sim que passar por um sistema de tratamento, igual o Moisés falou. Alguém conhece esse sistema de tratamento aqui? Bom, aqui em nossa cidade, quem fica responsável pelo tratamento da água é a Casan, a instituição que fica responsável pelo tratamento da água. Mas os mais convencionais que tem em casa são os mais conhecidos como os filtros, né? Isso mesmo, Moisés. Então, o filtro, ele é um pequeno tratamento, né? Ele tira algumas impurezas, mas igual o Moisés falou, a Casan, ela faz um tratamento mais elaborado dessa água, né? Não é só
esse tratamento que a gente faz no filtro, certo? Isso. Então, eu vou convidar vocês para conhecer um pouco sobre esse tratamento da água. Não sei se eu estou compartilhando a tela certa. Tá o vídeo aí? Para mim tá aparecendo. Tá, então eu vou dar play aqui, vejam se tá legal o som. Qualquer coisa eu aumento ou diminuo. Como você já percebeu, não estamos falando de uma água qualquer. Estamos falando sobre a água tratada. Para Kazan, tudo começa em um manancial como este. Mananciais são fontes de captação e podem se apresentar de diversas formas. Superficiais, como este rio, ou um lago, ou ainda uma nascente. E subterrâneos, como os poços. É a qualidade da água bruta, da maneira como é encontrada na natureza, que vai determinar o tipo de tratamento a ser realizado. Por isso, é fundamental a preservação do meio ambiente, evitando que a poluição tome conta da fonte de água que abastece toda uma população. A questão do equilíbrio ambiental passa também pelo seu bolso. Quanto mais suja a água estiver no manancial, mais trabalho e custo a Kazan terá para tratá-la. A cada dia cresce a preocupação mundial com a mata ciliar, os mananciais e, claro, a água. A Kazan faz a sua parte. Além do empenho constante para a conscientização da sociedade, a marca da empresa mudou. Agora, o verde faz parte do seu símbolo, deixando claro o compromisso com a preservação da natureza como um todo. Quando a água está muito suja, ela precisa passar pelo tratamento de água chamado convencional ou completo. Vamos usá-lo aqui para demonstrar todas as fases do processo. Captação. A água é captada por meio de adutoras e é levada até a estação de tratamento de água. Lá, ela vai passar por 6 fases distintas, começando pela coagulação. O tratamento tem início com a adição de um agente químico coagulante na água, fazendo com que as partículas de sujeira fiquem aglutinadas. Então, esse primeiro processo aqui de coagulação, o nome já fala, né? Formar coágulos. O que significa isso? Formar partes maiores das moléculas de água. Por quê? Se as moléculas da água, a sujeira, ela é aglutinada, ela fica em pedaços maiores, fica mais fácil de passar pelo tratamento. Então, primeira coisa que eles fazem é isso, adicionar alguns compostos que fazem a poluição ficar grudada. Aglutinadas. Na floculação, a água segue para os tanques onde será agitada. Os coágulos, que têm a capacidade de atrair impurezas da água, transformam-se em flocos. Então, aqui nessa parte de floculação, aqueles coágulos, eles são agitados, né, como se fosse uma grande batedeira, para poder transformar nesses flocos de sujeira. E aí vamos ver depois o que vai acontecer com esses flocos. Em flocos. A decantação vem em seguida, quando a água segue para tanques decantadores. Os flocos, por serem mais pesados que a água, depositam-se no fundo, enquanto a água é recolhida na superfície. Então, aqui nesse processo de decantação, ela comentou que os flocos de água vão para baixo e a água fica por cima. Por que ela comentou que esses flocos de sujeira ficam para baixo, eles vão descendo? Deu para pegar essa parte? Sim. Tipo assim, se a gente colocar num copo, misturar a terra com água, por que a água vai para baixo? Por que ela desce? Porque a sujeira, né, desce, e a água fica na superfície. Certo. E por que isso acontece, Moisés? Por conta da agitação? Por conta da agitação e também por causa do peso, né? As moléculas são mais pesadas, então elas vão caindo lá para baixo. Isso. E aí isso eles chamam de decantação. Então, decantar é cair. Mesma coisa de cair, né? Para baixo, assim, na água. A sujeira cai e a água mais limpa fica por cima. Enquanto a água é recolhida na superfície. Com a filtração,
A água passa por filtros compostos por camadas de carvão mineral, areia e cascalho de várias espessuras, para a retirada do restante das impurezas. Então, essa parte aqui da filtração é a parte que o Moisés tinha até comentado, né? Tem filtros de carvalho, de areia, então essa água que já pegou lá da outra parte, né? Na hora da decantação, desceu a sujeira, ficou a água por cima. Então, eles pegam a água que fica por cima e passa por um processo de filtração, que essa parte é como se fosse o nosso filtro, só que os filtros deles são muito maiores e tem mais camadas, né? De carvalho, de areia. O nosso filtro tem só uma vela ali. Claro que é um filtro menor para a nossa aplicação do dia a dia. Os filtros deles são maiores. Para a retirada do restante das impurezas. Na desinfecção, é adicionado cloro à água já limpa, eliminando micro-organismos nocivos à saúde. Então, nessa parte aqui, cloração, que também é chamada de desinfecção, é quando colocam cloro na água para que esse cloro consiga tirar algumas impurezas que tem na água e que pode fazer mal à nossa saúde. Então, essa desinfecção aqui, ela acontece, ou seja, a tirada dessas impurezas que ainda ficam na água, ela acontece pela adição de cloro na água. A saúde. Finalmente chega a fluoretação. Essa parte de fluoretação, alguém sabe, alguém já ouviu falar de adicionar flúor na água? Eu não. A única conhecimento que eu tenho sobre flúor, quando eu ainda acompanhava a escola, ainda tinha umas pessoas da área da saúde que passavam os flúor os alunos para a gente, né? Mas eu não sei, assim, especificamente. Conheço o flúor em creme dental, em alguns produtos que a gente utiliza, né? Uhum. Tem a ver com isso mesmo. Eu também lembro desse pessoal que é na escola, para a gente escovar os dentes e passar flúor, né? Você também passou por isso, Samantha? Você lembra disso? Na sua escola teve isso também? Então, lembrar, eu não lembro, mas eu acho que passaram sim. Eu não lembro, porque faz tanto tempo que eu tô, parada, essas coisas para estudar, sabe? Uhum, sim. Aí... acaba esquecendo, né? Isso, então, o flúor, ele contribui para a prevenção às cáries. Então, por isso que o pessoal passava lá na escola do Moisés para a gente colocar flúor na pasta de dente, né, na escovação. E aí, como a partir de um tempo começaram a ver que uma coisa que seria bom para a gente fazer seria já colocar o flúor nessa água que chega na nossa casa. Então, antes de sair lá da estação de tratamento da Casan, eles colocam flúor para isso, para a gente poder já ter uma água que vai contribuir nessa redução das cáries. Aplicado na água para a prevenção das cáries das crianças. Antes de sair da estação de tratamento, a água é analisada em laboratório. É aí que os técnicos podem apontar e providenciar possíveis correções no tratamento. As análises obedecem às determinações do Ministério da Saúde e são fornecidas aos consumidores em relatórios mensais e anuais. Vocês sabiam disso, que a Casan tem que oferecer para a gente esses relatórios onde a gente pode ter acesso à qualidade da água? Eu soube por conta de algumas meninas da universidade que trabalham dentro da Casan. Ah, então, sim. Essas informações eu tive por conta dela. Legal, Moisés. Então, é isso mesmo. Ó, se eu digitar aqui, ó, relatório Casan. Ó, relatório mensal de qualidade da água. Então, tá aqui na internet, ó. Eu posso escolher, por exemplo, mês passado. Aqui pode pôr o número lá da sua conta de água. Não vou lembrar aqui qual que é o meu, mas eu posso selecionar por município. Então, aqui, Florianópolis, eu vou selecionar, aí tem bairros ou áreas também, vou pôr Lagoa da Conceição, por exemplo, que a gente teve um problema, né? Não sei se vocês ficaram sabendo que estourou uns canos lá da Casan,
Lá na Lagoa da Conceição, vocês ficaram sabendo disso? Eu fiquei sabendo, bem. Como é que foi, Samantha? Foi grave lá? Estourou, começou a entrar água em todos os lugares, assim, ficou bem chocante, ficou bem triste, sabe? Uhum. Muita gente perdeu bastante coisa, né? É uma situação bem chata, né? E é ruim quando essas coisas. É ruim quando isso acontece, porque a Casan, ela é paga para poder fornecer um bom serviço para a gente, né? Então, será que já não dava para perceber antes que aqueles canos tinha perigo de estourar? Então, a gente viu ali no vídeo, por exemplo, no começo, que falando que a Casan é super preocupada e tal. Então, nesses vídeos também a gente tem que ter um pouco de... A gente assiste para tirar informação, mas às vezes tem muita propaganda também. Bom, mas a obrigação dela é fornecer uma água de qualidade para a gente. Então, vamos ver lá na Lagoa da Conceição. Então, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu digitei no Google o relatório da Casan, vim aqui nesse site e vou selecionar aqui o da Lagoa da Conceição, para eu ver como é que está isso aqui. Fica público para a gente. Então, aqui, ó, se a gente for olhar características físico-químicas, turbidez da água, foram realizadas 80 inspeções, né? Dessas, 79 estavam em conformidade. Então, tinha uma que não estava. A cor da água, foram realizadas 35 inspeções e 30 não estavam. Então, uma faltou. Olha o cloro. Não pode ter muito cloro na água também, né? Tem a quantidade certa. Sim, Oi? Pode falar. É que eu ia te cortar, desculpa te cortar, não, pode falar, eu queria, entender, porque, ele faz tratamento nas águas, mas por que chega na nossa casa, na nossa torneira, muito cloro? Então, não pode... Tem o padrão, né, que é recomendado. Então, a água que eles analisam tem que estar dentro desse padrão. Quando não está dentro do padrão, essa água tem que voltar para o laboratório. Eles têm que fazerem o tratamento adequado e enviar a quantidade certa de cloro. Então, aqui, ó, se a gente for ver, de 80 inspeções realizadas, só 49 estavam em conformidade. Então, mas aqui, ó, o que eles colocam? Eventuais análises fora do padrão foram refeitas e acompanhadas de ações corretivas em tempo hábil para garantir a qualidade da água, conforme portaria de consolidação. Então, tem uma portaria que determina os índices corretos. Então, aqui, Samantha, está falando que eles tomaram as ações necessárias antes de encaminhar para as casas. Então, se você achar que você está recebendo a água com o cloro muito além da quantidade, se você está percebendo isso, você pode ligar para a Casan e pedir para efetuar uma análise na sua água. Sim, entendi. É porque aqui hoje faltou água e, quando eu fui pegar um copo de água, estava muito branca a água, sabe? Então, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é tirar uma foto, né, e mandar para, não sei se eles têm atendimento via WhatsApp ou por telefone, e pedir análise dessa água. Entendi. Certo? Então, tá, aqui tem umas outras informações, né, que a gente pode ver aqui nesse relatório. Então, por exemplo, turbidez, o que é esse índice que estava aqui? Indica a presença de partículas em suspensão, a cor aparente, o cloro. O que é o cloro? Igual a gente viu no vídeo, é um agente químico usado para eliminar micro-organismos. E o flúor, um elemento que auxilia na prevenção das cáries, igual a gente viu lá no vídeo. Beleza? Vamos ver se a gente consegue resolver uma questão, então, aqui do Enseja, que tem a ver com isso? Vamos. Ó, após ser captada nos mananciais e chegar à estação de tratamento, a água recebe tratamentos diversos, né? A gente viu lá no vídeo.
decantação, coagulação, floculação, decantação. Entre eles, destaca-se a desinfecção, em que a adição de determinadas substâncias promove a destruição de micro-organismos presentes na água, o que é indispensável para sua potabilização. O que é potabilização, né? Tornar a água potável, própria para o consumo. Então, aqui está perguntando sobre a desinfecção da água. Qual é o nome no processo envolvido na etapa de tratamento de água destacada no texto? Como é que chama essa etapa de desinfecção? De colocar um elemento químico que vai tirar micro-organismos presentes na água. Vocês conseguem se lembrar ali do vídeo? Sim. Legal. Você consegue lembrar, Samantha, também? Sim, mas eu tava, tentando achar uma caneta para mim anotar as coisas, sabe? Mas, enfim. A gente pode passar. Oi? Mas eu prestei um pouco de atenção também. Você quer um tempinho para ler, Samantha? A questão? Quer tentar pensar um pouco antes da gente continuar? Sim, só um pouquinho, então. Uhum. Depois a gente pode mandar essa apresentação para vocês. Não sei, acho que a Tami já mandou, né? A gente pode mandar as respostas também. Uma pergunta, todas as aulas são gravadas para a gente rever depois? Acho que está sendo gravada, né, Tami? Estou gravando, sim. Vamos disponibilizar ainda essa semana. Certo. Por quanto eu estou fazendo a minha primeira aula com vocês, eu acho que eu perdi uma aula. E aí eu queria saber para poder... Queria rever outra matéria que foi passada e que eu não estudei, que não foi passada. Beleza, Moisés. A última aula a gente acabou não realizando, né? Mas eu estou organizando essa atividade com os professores de matemática e a gente vai lançar, assim, um videozinho para vocês também. Talvez um pouco mais curto, mas vamos focar nas questões. E aí vai ser sobre matemática, tá? Podemos continuar com essa questão? Podemos. Então tá. Alguém quer dizer qual letra que acha que é ou qual que não é, com certeza? Eu nem revi a matéria, mas eu queria que você lesse de novo para mim, por favor. Tá bom. Depois que a água é captada nos mananciais e chegar à estação de tratamento, a água recebe tratamentos diversos. Todo aquele tratamento que a gente viu no vídeo, né? Então, o que acontece? Na hora que ela chega lá, tem a coagulação, que a gente viu que adiciona um composto na água para ela formar coágulos de sujeira, para a água ficar aglutinada, né? Formando coágulos maiores. Depois, a floculação, que é quando a água é agitada, né? E a gente tem os flocos da água. Depois, esses flocos de água é como se estivesse num balde assim, de água com sujeira e a sujeira vai para baixo, que é a decantação que a gente viu. Depois da decantação, que a sujeira foi para baixo e a água ficou por cima, pega aquela parte de cima da água mais limpa e passa pelo processo de filtração, que aí a água vai ser filtrada. Depois que a água é filtrada, passa pelo processo de desinfecção, né? Quando tira micro-organismos, adiciona o cloro na água para fazer isso, para ela ficar mais pura, para ela poder ficar potável para o consumo. Depois adiciona o flúor, que é para prevenir as cáries, e só depois vem para a gente. E antes de vir para a gente, é feito aquela avaliação, análise química da água, para ver se ela está de acordo com aqueles critérios. Se não tiver, tem que voltar, tem que tomar ações preventivas para mandar para a gente. E aí, desse processo todo, a questão está perguntando do processo da desinfecção, que é a adição de determinadas substâncias para tirar alguns micro-organismos da água.
E aí tá perguntando, nessa etapa de desinfecção, que é de colocar a substância na água para tirar esses micro-organismos, como é que chama essa etapa? Colocação? Qual? Desculpa, qual você falou, Moisés? Não escutei. Colocação? Sim, é essa mesmo, cloração. É quando a gente adiciona o cloro na água, né? Vai ser o cloro que vai tirar essas impurezas ali da água. E você, Samantha, conseguiu resolver essa? Ficou em dúvida entre uma e outra? Eu, chutei na letra A, tá? Filtração, certo. Isso. Então, por que não é a letra A? Na filtração, a água ela só vai passar por um filtro. Não vai ter nenhuma substância adicionada nela. Aqui está perguntando quando adiciona uma substância para tirar aqueles micro-organismos, que aí é quando adiciona o cloro. Ficou claro por que não é a letra A? Entendi. Uhum. Tá? Então, ali é a letra B. A letra C não é, porque não é floculação, é aquele processo de agitar a água, né? Transformar em flocos. E a letra D, sedimentação, também não é, que é aquele processo que chama ou sedimentação ou decantação, que é só da água abaixar para o fundo. Beleza? Beleza. Entendi. Podemos ir para a próxima, então? Então, assim, falando ainda da água, né, desse processo da água, ali a gente falou da água que vem para as nossas casas através de uma estação de tratamento, né? Mas e a água, assim, que fica na natureza? Qual que é o ciclo dessa água? O que acontece com essa água na natureza mesmo? O Moisés ou a Samantha ouviram falar já desse ciclo da água? Como que é esse ciclo da água? Sim. Sim. Poderia falar para a gente, Moisés? Sim, com as chuvas, a água flui para o lençol freático, né? Uhum. E aí, então, tem o processo também da água subir para o céu de novo, para fazer chuva de novo. Uhum. Correto? Certo. E nesse processo da água subir de novo, alguém sabe por que a água sobe de novo? Como que isso acontece? Quem que faz essa água? O que tem na natureza que faz essa água subir de novo? Ela vira uma molécula de CO2? A água, ela continua sendo água, só que aqui embaixo ela é uma água líquida. Lá na geladeira, no congelador, ela é uma água sólida, não é? É um gelo. E aqui também ela é uma água, só que aqui ela é uma água que vira vapor. Por isso que a gente nem vê ela subindo. Tem umas gotinhas só, que é parecido também quando a gente vai ferver a água para fazer café, não fica umas gotinhas ali? Que Sim, por causa do calor, né? Tipo, o calor tipo da terra, daí sobe para cima. Exatamente, Samantha. Então, aí você já deu uma pista para a gente. É por causa do calor que acontece isso. Da água, quando a gente vai fazer café, ela ferve, não é? Então, Sim. Já que é por causa do calor, aqui nessa figura é por causa de quem que essa água sobe? Quem que está dando calor aqui para essa água subir? O Sol. O Sol. Então, beleza. O Sol é a fonte primária, né? A fonte que faz essa água conseguir fazer esse ciclo. Então, a água aqui, pelo aquecimento, pelo sol, ela vai evaporar, vai ficar aqui na nuvem, vai descer e aqui vai formar esse ciclo contínuo. Então, beleza. Continuando aqui, então, né, sobre esse ciclo da água, vamos ver aqui o que está perguntando para a gente. Não é bem do ciclo da água, mas dá para a gente fazer uma relação. Entre as milhões de mortes anuais que ocorrem em todo o mundo, 800 mil têm como causas problemas respiratórios e cardiovasculares originados da poluição ambiental. Como estratégia para minimizar esses males, sugere-se a utilização de medidas
que possibilitem aumentar a umidade relativa do ar, especialmente nos locais com aglomeração de pessoas e nas residências. O que esse texto aqui está falando? Antes da gente entrar para a questão, alguém pode me dizer o que esse texto está dizendo? Passo. Também passo. Podem falar. Repete, então, para mim, de novo, a pergunta. Tá. O texto. Tá, por enquanto a gente vai só entender esse texto, né? Primeiro, vamos primeiro por frases, né? Primeira coisa que está falando. Entre as milhões de mortes anuais que ocorrem em todo o mundo, 800 mil mortes têm como causa problemas respiratórios e cardiovasculares originados da poluição ambiental. Ah, entendi. É por conta vírus, poluição? Por causa da poluição ambiental, tem muitas mortes por problemas respiratórios e cardiovasculares. Isso mesmo. Com a poluição do ar, muitas pessoas têm problemas respiratórios e acabam morrendo. Beleza? Até então, é isso que o texto está nos dizendo. Aí, depois, o texto vai trazer uma estratégia para minimizar esses males. Quais males? Esses males de problemas cardiovasculares, né? De uma má respiração por causa da poluição do ar. Do ar. Então, o que o texto fala depois? Como estratégia para minimizar esses males, sugere-se a utilização de medidas que possibilitem aumentar a umidade relativa do ar. Então, o que está falando que vai ser uma estratégia para diminuir esses males dos problemas respiratórios? Luna? Desculpa se falou alguma coisa, Samantha? Não falei nada? Não. Eu acho que deu uma travada aqui, pode ter sido só para mim. Você pode repetir, por favor? Posso. Então, estava falando que qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? É que quando eu estou apresentando aqui, eu não consigo ver vocês, mas é só me falarem que eu repito aqui. Então, estava falando que que todo ano tem muitas mortes por causa da poluição do ar. Por causa dessa poluição do ar, ela acarreta problemas respiratórios e muitas pessoas morrem por causa disso. Para tentar minimizar esses problemas da poluição do ar, para ter menos mortes por causa desses problemas, muitas vezes se sugere que aumente a umidade relativa do ar. O que seria aumentar a umidade relativa do ar? Pensando aqui nesse ciclo da água que a gente viu, o que aumentar a umidade relativa do ar é aumentar mais o quê? Alguém tem alguma ideia? Seria a água... Quando se aumenta a umidade relativa do ar, é por conta do ar seco? O ar está seco? Isso, exatamente, Moisés. O ar seco, ele traz mais problemas respiratórios. Então, para diminuir isso, tem que aumentar a umidade do ar. Então, aumentar a umidade do ar é fazer o ar ficar menos seco. Então, é o ar ficar mais molhado. Então, é colocar mais água no ar. Mas como assim colocar mais água no ar? O que é um ar com mais água? Aqui nessa imagem, a gente consegue ver que é quando tem mais vapor de água. Onde tem mais vegetação. Onde tem mais vegetação, então, uma estratégia poderia ser essa, está correto. Ir para um lugar onde tem mais vegetação. Eu conseguiria ter mais vapor de água. E aí tem estratégias também artificiais para fazer isso. Vamos ver nessa questão quais
aparelhos que eles sugerem aqui que pode ajudar a aumentar a umidade do ar? Filtrador de ar, aquecedor de ar, refrigerador de ar ou vaporizador de ar? O que vocês acham que vai aumentar a umidade do ar? A letra D. A letra D. O Moisés acha que é a letra D. Você tem algum palpite, Samantha? Então, eu vou junto com esse menino. Vai junto com o Moisés. Tá. É. Por que vocês acham que é a letra D? Porque eu já tive com minha mãe quando eu era menor, e lá eles fazem inalação, e é tipo que um vapor. Tô correto? Certo, isso mesmo. A vaporização do ar. Isso. E eu já vi também na farmácia esses purificador de ar, que é realmente para quando cidades onde é muito seca, é onde eles têm mais venda, tem mais saída. Uhum, isso mesmo. Até ali. Ah, não, eu ia falar que no texto fala dos locais secos, mas na verdade não fala, não. Mas é isso mesmo, Moisés, nos locais mais secos, as pessoas precisam mais ainda disso, né? Elas compram mais. Inclusive, tem gente que tem até o nariz sangra quando o ar está muito seco. Então, o ar seco, de fato, ele traz bastante problemas respiratórios. Então, ok, beleza. Sim, porque quando a gente respira, tipo, o meu não sangra. O meu, tipo, fica muito ar, sabe? Quando eu respiro muito o ar seco, sabe? Uhum. Isso. Então, o ar seco, uma coisa que é feita, que essa questão tá falando, é de colocar vapor no ar, certo? Através do vaporizador. Então, talvez você podia ter um vaporizador, Samantha, ou então ir para um lugar que tem mais árvores, igual o Moisés comentou. Sim, entendi. Tipo, num sítio, né, no caso. No sítio, realmente, às vezes a gente percebe como que o ar muda, né? Sim, é mais puro, é mais... Uhum. Tem menos poluição, tem mais umidade do ar. Verdade. Então, tá bom. Vou passar para Clara, então. Oi, gente, me escutam bem? Tá travando? Tá com delay? Não, aqui tá tranquilo. Tô escutando muito bem. Obrigada, gente. Então, saindo um pouquinho agora dessa temática da água, mas não fugindo totalmente dela, essa próxima questão também vai falar um pouquinho sobre esses aspectos do ar, desse ar que a gente respira, né? Então, ela fala assim para a gente: o verão é uma época que merece muita atenção, já que o uso do aparelho de ar-condicionado aumenta. Além de o equipamento retirar a umidade do ar, né? Então, diferentemente da outra questão que estava falando sobre equipamentos que dão o vapor da água, que aumentam o vapor da água, fazendo com que a umidade do ar aumente, o ar-condicionado faz o contrário. Ele deixa o ambiente um pouco mais gostoso para a gente, né? Quando está muito quente, o ar fica mais frio, mas fica mais seco também, né? Então, é o que ele fala. Além de o equipamento retirar a umidade do ar, o que deixa o sistema respiratório mais seco e mais exposto. Há mais contato com organismos que se alimentam de células mortas suspensas no ar e que vivem nos filtros desse aparelho sem manutenção, causando alergias. Né? Então, a questão está falando que o ar-condicionado, além de deixar o ar mais seco, prejudicando a respiração da gente, como a Samantha comentou, né? Quando o ar está muito seco, meio que dói um pouquinho quando a gente respira, porque o nosso sistema respiratório, ele é todo uma mucosa, né? Então, quando o ar seco vai entrando, essa mucosa vai ressecando. Quando eu falo mucosa, pensem na parte inferior da boca, assim. Caso
caso estejam com a mão limpa agora, passem a mão assim por dentro da boca, ali na bochecha. Então isso é uma mucosa, né? Esse epitélio mais úmido, né? Um pouco mais lisinho. Então, pensem isso o tempo todo. Pensem respirando com a boca aberta, quando a gente está gripado. Então, o ar seco entrando, a nossa boca vai ressecando, o epitélio também vai ressecando, né? A mucosa vai ressecando. Isso acontece com o nosso nariz, né? Então, além disso, aparelhos ar-condicionados que não têm manutenção, eles vão acumulando nos seus filtros esses organismos que se alimentam de células mortas suspensas no ar e que causam alergias. Quando a questão fala em células mortas suspensas no ar, da onde vocês acham que essas células mortas saem? Da onde que elas surgem? O próprio ser humano. Perfeito. O que é que você acha, Samantha? Então, eu não sei. Sabe quando nossa pele está seca Ah, e sai aquele pozinho branco assim, sabe? A pele aham. ressecada. É Em cima é uma célula morta, no caso, então. Isso, Samantha. A nossa célula, entre aspas, descama também, tá? Ah, Então, a gente entendi. pode não ter noção disso, mas ao longo de um dia, de uma semana inteira, quando a gente varre nossa casa, não tem só a poeira da rua. Naquela poeira de casa ali, também tem células nossas, da pele, que foram células que foram morrendo, o que é normal, e essas células também vão compondo a poeira de casa, tá? E aí, essas células vão servindo de alimento para esses organismos que ficam nos filtros. Então, é importantíssimo a limpeza dos filtros regularmente para que se evite alergias, para a gente não ficar respirando esse ar que está saindo ali sujo. Ok? E os organismos retidos nesses filtros que causam problemas respiratórios são. Tem ideia? Mara? Bactéria? Oi? Oi, Bactéria? Bactéria. gente, só A ligação me? tá ruim. Eu fico achando que é a internet de vocês, mas eu tô suspeitando que é a minha, porque tá cortando bastante essa fala pra mim, Mara. Tá Mas vocês estão cortando ouvindo bem? bastante. Tá cortando Agora eu tô bastante? Cortou ouvindo. muito? Tá. Da onde que eu repito, então, Tami? Não sei, como é que tá pra vocês, Samantha, Moisés? Vocês ouviram a Agora tá questão? legal. Ah, beleza. Agora sim. Fala Tá. aí, Clara. E eu continua. ouvi tudo, então, Agora eu beleza. entendi. Samantha e Mas o teu. Moisés conseguiram pegar tudo? Tá Isso, cortando a ligação. mas é o teu microfone. Acho que a tua internet que tá ruim. A locutora que tá falando é que tá Entendi. que tá cortando. As outras demais estão falando normal, dá Tá. pra escutar bem. Eu vou pedir que você Entendi. repita de Faz novo. tempo que tá cortando? Quando Beleza. Eu quando vou você foi usar as repetir. questões, por favor. Tá. Eu vou repetindo, então, e se for travando, aí vocês vão me avisando, tá? Que aí eu tento sair da sala e voltar, pode ser? Ok. Pode. Então tá. Então, gente, voltando, a questão está falando basicamente o quê? Que o uso de ar-condicionado faz com que o ar fique muito seco. Isso prejudica o nosso sistema respiratório e, além desse ar muito seco, quando a gente não limpa os filtros do ar-condicionado, organismos vão ali ficando retidos e esses organismos se alimentam de células mortas, né? E como eu expliquei para vocês, essas células mortas vêm do nosso próprio corpo. A nossa pele, né, solta células mortas, enfim. Então, a gente precisa limpar esses filtros periodicamente, tá? E aí a questão quer saber quais os organismos que ela cita ali. Quais são esses organismos que se alimentam de células mortas suspensas no ar?
E aí, entre essas 4 opções, o que é que vocês acham? Então, eu acho que a letra C, no caso, como tipo, se não fazer a limpeza do ar, tipo, vai juntando células mortas e vira uma bactéria. No caso, eu Certo. acho. E o que é que Moisés acha? Concordo com a Sara. Vocês acham que são bactérias também? Então, Aham. gente, vamos por partes. A letra a gente já descarta de cara, porque os vírus, eles não se alimentam de nada, nunca, tá? Vírus não come nada nunca. Então, se vocês lerem qualquer questão na prova que fala que os vírus se alimentam de, vírus não faz nada. Vírus só entra na célula e pinta o terror lá, tá? Mas vírus não come nada. Então, a gente já tira dali, tá? Descarta. A letra D, os protozoários, é muito difícil ouvir falar em protozoários associados com essas doenças alérgicas respiratórias. Então, a gente também exclui já. E entre a B e a C, eu confesso para vocês que quando eu li a questão, eu fiquei muito na dúvida também, porque as duas respostas são totalmente possíveis, tá? Eu acho que a questão falta citar mais alguma coisa que dê a completa certeza de que de que seja ácaro ou que seja bactéria. Então eu fiquei muito em dúvida, mas acabei optando por ácaros. E quando eu fui conferir o gabarito, eu vi que de fato a resposta para essas são os ácaros, mas o raciocínio de vocês não está errado, porque as bactérias também estão nos filtros. Elas podem sobreviver nesses filtros. A ligação está cortando. Agora cortou? Agora voltou. Tá. Ai, meu Deus. Qual parte vocês perderam? Quando você está falando dos ácaros, a diferença entre a bactéria e o ácaro. Isso. Tá. Tranquilo. Aí foi quando eu falei para vocês que a questão me deixou muito em dúvida também, tá? Porque eu acho que essas duas respostas caberiam, tanto ácaros quanto as bactérias, tá? Mas só tem uma resposta certa. Então, eu acredito que a resposta sejam os ácaros, e qual foi o raciocínio que eu usei também, tá? Quando eu estava decidindo se na hora da prova, se eu fosse fazer essa questão, se eu ia optar por ácaros ou se eu ia optar pelas as bactérias. E aí, o que é que eu pensei, gente? Os ácaros, eles também estão presentes aonde? Colchão, travesseiro, na nossa cama, no nosso carro, no banco do carro. E eles eles sobrevivem justamente se alimentando desses restos de células nossas mortas. Quando a gente come na cama, aí quando cai o farelo, os ácaros vão e comem os farelos, por isso que é importante que a gente evite comer em cima da cama, tá? Então, seguindo o raciocínio que a questão está falando, organismos que se células mortas, fui na linha do ácaro, por serem esses seres que estão na cama, que estão nos lençóis, justamente se alimentando de tudo que cai ali, tá? Mas eu chamo a atenção para o fato de que essa questão, ela realmente induz ao erro, porque eu não acho que as bactérias seria uma resposta errada, tá? De fato, no filtro, tem uma infinidade, tem vírus também, tem bactéria, tem fungo, tá? Tem vários organismos que causam essas alergias na gente. Por isso que eu acho que o enunciado tinha que ter trazido mais alguma informação para dar certeza, tá? Mas nesse caso, o gabarito oficial traz que são os ácaros. Certo. Tranquilo, gente? Tranquilo. Cortou Então, mais a alguma resposta parte? é B, então, no caso. A resposta Seriam certa é B, então. Isso.
Então tá. Fica uma dúvida, gente? Eu entendi. Não, na verdade não ficou a dúvida, porque formulando, como se trata realmente de, a gente está tratando como ar, né? Eu não vi a última opção ácaros ali, porque eu sou alérgico, então seria simples eu ter associado. Mas por conta que eu não vi aqui, e eu não li a matéria também, eu nem revisei antes de participar, eu não vi, eu não consegui ler, porque ficou pequeno para mim. Tá. Mas faz total sentido. Tá muito pequeno para vocês lerem, gente? O slide? As opções, eu só queria ver as opções de resposta, eu queria que fosse um pouquinho maior para eu poder opinar melhor, né? Para mim tá ótimo, que eu dou o zoom, sabe? Entendi. Beleza, então. Então, já acho que a gente pode ir para a próxima. Então, gente, essa questão e a próxima, elas são questões que são muito do nosso cotidiano, tanto dentro de casa, quanto no nosso trabalho também, dependendo da área na qual a gente atua, tá? Então, ela traz assim, entre os riscos, aqui os trabalhadores do setor de limpeza estão expostos, destacam-se os riscos biológicos, que são aqueles constituídos pelo contato com micro-organismos capazes de afetar a saúde do trabalhador. Para evitar ou diminuir os riscos mencionados, é importante o uso contínuo de equipamentos de proteção individual. Então, gente, dentro desse cenário que essa questão traz, qual desses 4 EPIs, né, qual desses 4 equipamentos de proteção individual, vocês acham que ajudam a gente a diminuir o risco quando a gente está manipulando, trabalhando, limpando alguma coisa que tenha risco biológico? O que é que vocês acham? Você pode me ler as opções? Claro, desculpa. A letra A, luvas. A letra B, capacete. A letra C, óculos de proteção. E a D, protetores auriculares. Nessa questão, tem mais de uma resposta correta? Não, todas sempre são uma só. Na prova, gente, só tem uma resposta, tá? Tá certo. Então eu vou opinar pela letra B. Letra A, perdão. As luvas. Beleza. E você, Samantha, concorda? Só um pouquinho, calma aí, é que eu tô, tipo, Tranquilo. anotando tudo, tá? Tranquilo. Então, eu acho que são, tipo, a letra A, luvas. Perfeito, Se for, gente. no caso, fazer uma limpeza, a gente tem que usar a luva para não pegar, tipo, bactérias, essas coisas. Perfeito, Samantha, isso mesmo, gente. Dentro dessas 4 possibilidades, a única que nesse caso vai ser útil vai ser a luva, tá? Né? A gente faz até uma brincadeira aqui para a gente passar pano no chão, não precisa estar de óculos e nem de, né, capacete. Nem de capacete. Então a gente precisa proteger as mãos justamente desse contato direto com a água contaminada, tá? Então as luvas vai ser a resposta certa. Tranquilo, gente? Sim. A gente pode ir para a próxima, então, Luna. Por favor. Desculpa, pessoal, eu estava sem fone. A Tami me mutou aqui. Não, eu queria só perguntar uma coisa para vocês, ainda nessa questão. Todos esses equipamentos aqui são equipamentos de proteção individual, né? Então, luvas que eles chamam de EPI, né? Equipamentos de proteção individual. Então, muitos trabalhos vão requerer pelo menos um equipamento de proteção individual, um EPI. E aí vocês chegaram na resposta correta, né? De quem mexe com limpeza precisa usar luvas.
E um capacete, vamos ver nas outras questões qual profissional que deveria usar um equipamento desse? Por exemplo, um capacete. Vocês já viram alguém trabalhando na rua de capacete? Tem algo que vem em mente? Por exemplo, aquele pessoal que trabalha na rede de distribuição, quando vai consertar alguma coisa num poste. Tem essas pessoas que trabalham em poste, tipo, as pessoas que trabalham em obra também são obrigatórias a o capacete para não ter perigo de se machucar. E é isso. Legal, Samantha, é isso mesmo, bons exemplos. E com relação a óculos de proteção, alguém já ouviu falar de alguém ter que usar óculos de proteção? Sim, porque tipo, tem muito pessoas que trabalham como cortar madeira, essas coisas, para não calma, deixa eu só pensar. Uhum. Tem gente que corta. Calma aí. Ah, entendi, Sara. Como se fosse para proteger do estilhaço da máquina. Isso. É a mesma coisa que eu fosse fazer, botar um portão na nossa casa. Tem o cara que vai vir, ele vai... soldador. Isso, ferreiro. essa palavra que eu estava tentando vir para mim falar. Isso mesmo, Moisés. Isso, legal. Mas o da madeira também faz sentido, Samantha, para ter um pedaço de madeira no olho, né? Sim, legal. Então, é obrigatório, aqui não tem na opção, mas é obrigatório também usar máscara para não respirar poeira, entendeu? Uhum. E protetores auriculares? Tem alguém que precisa usar protetores auriculares? Vocês sabem o que é protetor auricular? Sim, proteção dos ouvidos. Dos ouvidos, certo. E quem que precisa usar esse tipo de equipamento? Eu vi uma reportagem recentemente que na criação de copos, vidros, a empresa tem que estar em total silêncio e não pode ter barulho também. E eles usam esses aí também, não sei porquê, mas usam. Empresa de quê, Moisés? Desculpa, não escutei, de cortar vidro? Você falou? Não, produzir vidro, não é permitido nem fazer barulho. Uhum. Então, o Moisés trouxe um exemplo para a gente de vidro. E também nas obras, né? Nas obras também precisa usar protetor auricular. A Samantha até trouxe o exemplo das obras que precisa usar capacete, e também precisa usar protetor auricular, né? Dependendo, porque é muito barulho. Martelada, ou então pessoas que trabalham em equipamentos que faz muito barulho. Por exemplo, trator, britadeira, maquinários assim pesados, né? Causa uma poluição. A gente falou de várias poluições aqui, né? Poluição da água, poluição do ar. Tem poluição auditiva também, né? Quando o barulho é muito grande, pessoas que têm que trabalhar em locais que tem muito barulho, tem que usar o protetor auricular também. Beleza? Podemos passar para a próxima? Podemos. Vai lá, Clara. Deixa eu só me pôr no mudo de novo aqui para não dar ruído. Beleza, gente. Então, a próxima questão, ela vai falar assim para a gente. Uma grande porcentagem das emergências médicas são decorrentes de intoxicações provocadas por produtos agrícolas ou domésticos. Então, assim, gente, o que é que vem na cabeça de vocês quando ele fala que esses produtos causam intoxicação? O que é que vocês lembram, assim? Intoxicação alimentar pode ser uma opção? Pode ser, mas apenas como essa questão ela tá falando desses produtos domésticos, o que é que vocês acham que a gente usa em casa quando faz uma limpeza,
que Ah, esse que, produto que boa, ele pode fazer mal para a gente. que boa. Que boa é. Perfeito. Ótimo. Então, aí a questão continua. Muitas vezes, falhas banais na manipulação ou no acondicionamento desses produtos podem colocar em risco a vida das pessoas. Então, quando ele fala ali manipulação, usar de forma errada, tá? Os produtos, alguns a gente tem que ter cuidado que não pode usar em excesso. A gente não pode tocar diretamente neles, a gente tem que estar de luva. No acondicionamento, alguns produtos não podem ficar expostos ao sol, por exemplo, não podem ser guardados em plástico ou em vidro. Então, é muito importante, gente, estar sempre atento ao que fala cada rótulo, tá? Quando a gente compra uma que boa, que nem vocês falaram, a gente tem que ler o rótulo, tem que ver o que pode, o que não pode fazer com ela, beleza? E aí ele fala, o procedimento impróprio que pode causar acidentes é. Então, gente, dessas 4 opções que essa questão ela está dando para a gente, ela quer que a gente leia uma e fale, isso aqui está errado, tá? Qual o procedimento que a gente não pode fazer, senão ele vai causar um acidente, beleza? Beleza. Aí a letra A, ela diz para a gente, misturar diferentes produtos de limpeza para potencializar as suas ações. Vocês acham que isso está certo ou isso está errado? Isso pode ou não pode fazer? Não pode fazer. E você, Samantha, o que você acha? Eu também acho que não pode ficar misturando produtos de Perfeito, limpeza. gente. Perfeito. Eu mesmo confesso para vocês que eu sou a louca da limpeza, assim, eu tenho toque com tudo. E quando eu era mais nova, me dava as loucas às vezes e eu ia misturando água sanitária com o desinfetante, com essas coisas, e que não pode fazer isso, gente. E aí a gente vai lendo sobre e a gente vai vendo que certas substâncias químicas não podem ser misturadas, tá? Às vezes ela pode produzir algum gás tóxico, então a gente mistura alguma coisa que não pode, a gente vai respirar aquele ar e isso faz mal, tá? Então nunca misturem produtos diferentes que vocês não tenham lido no rótulo que vocês não podem misturar. Por isso que eu chamo a atenção mais uma vez. É importantíssimo ler os rótulos, tá? Aí a letra B fala: ler o rótulo ou bula com instruções do fabricante antes de usar quaisquer produtos. Esse procedimento está certo ou está errado? Tá certo, porque tá certo. Beleza. Manter medicamentos e produtos de limpeza potencialmente tóxicos longe do alcance das crianças. Isso está certo ou está errado? Tá certo. Beleza. Permanecer fora de locais onde houve aplicação de produtos com odor forte, como tintas, vernizes, colas e inseticidas. Isso está certo ou está errado, gente? Tá certo. Então, a gente vai ficar com a letra A, né? Porque é a única alternativa dessas 4 que está falando para a gente um procedimento que não se deve fazer. E as outras 3, elas estão falando procedimentos corretos, né? Coisas que a gente deve fazer. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Beleza. Então, essa fechou. Então, gente, essa questão é super tranquila, sim. Ela é bem visual, ela é mais interpretativa do que essa figura ela mostra para a gente, tá? Tanto o textinho ali, quanto essas imagens que ela traz para a gente. Então, a imagem traz ali, dia do desafio. Você se mexe e o mundo mexe junto. Aí ele traz ali uma data, 27/5, e esse dia o desafio
por essa imagem e pelo texto, você se mexe e o mundo mexe junto, ela traz para a gente alguma mensagem. O que é que esse dia significa? O que é que o dia do desafio significa? Certo? Certo. Beleza. Aí ela vai falar lá, campanhas publicitárias como a indicada na imagem colaboram com a promoção da saúde pública na medida em que incentivam a letra A, prática de atividades físicas, letra B, formação de atletas profissionais, letra C, comércio de materiais esportivos e letra D, consumo de suplementos alimentares. Dessas 4 alternativas, qual que vocês acham que essa campanha publicitária ela está se referindo? Qual é a mensagem que ela passa para a gente? Vou ficar com a opção A. Beleza. E você, Samantha? Eu tô anotando aqui só um pouquinho, tá? Tranquilo. Agora eu vou te... Olhando para essa imagem e essa frase, né, que essa imagem traz. Essa campanha ela incentiva a gente. A letra A, pratica atividade física. Perfeito, gente, essa mesmo, né? Essa campanha, né, ela não está incentivando a formação de atletas profissionais, né? Ela está ali mostrando uma pessoa brincando com uma bola, né, jogando com uma bola, nadando, mas nada que faça, né, que ela indique que só as pessoas que querem ser profissionais de algum esporte é que podem fazer, né? Então, não faz sentido. Comércio de materiais esportivos. A campanha também não traz nenhuma marca de nada, ela não está falando para a gente comprar nada. E a letra D também, consumo de suplementos alimentares. A campanha, né, essa imagem, nem a imagem nem o texto falam nada sobre o consumo de nenhum tipo de suplemento. Então, a letra A o item certo, tá? A prática de atividades físicas. Beleza, gente? Beleza. Sim. Fechou. Luna, essa eu começo e aí depois você faz um comentário no final, né? Que vai ter um videozinho. Isso mesmo, Clara. Beleza. Então, gente, essa questão, ela é bem assim a biologia, né? Mas, como eu disse no comecinho, a gente vai ver que nem tudo é só uma coisa. Então, a gente vai ver que essa questão, apesar dela estar trazendo um aspecto a botânica, que é a área da biologia que estuda os vegetais, ela tem muito de física também, tá? E aí, no final, a aluna vai fazer também um comentário sobre isso. Então, a questão fala, algumas plantas têm sementes aladas, cujas asas são uma expansão do tecido vegetal dessa semente. Ou seja, sementes aladas, gente, são essas sementes que têm como se fossem asas, né? Então, por que isso acontece? A semente, gente, para a gente, ela não é algo pesado, tá? Mas se a gente pensar que uma estrutura que ela tem dentro dela reserva energética, ou seja, toda a semente, pensem no feijão. Quando a gente corta um feijão, ele não é oco, certo? O milho, o feijão, eles não são ocos. Tudo aquilo ali dentro é como se fosse uma reserva energética que faz com que, quando uma semente é plantada,
vai começar a germinar e ela vai virar uma árvore, beleza? Então, para a gente, uma semente é algo leve, mas dentro da natureza, uma semente, para ela conseguir se dispersar, ou seja, ela sair do fruto, ela sair de perto daquela árvore, para ela ir para outros ambientes, não é algo muito fácil, tá? Então, essas asas que surgem em algumas sementes fazem com que elas sejam dispersadas mais fácil, beleza? E aí a questão pergunta: essas sementes são dispersadas principalmente pela água, pelo vento, pelos animais ou pela própria planta? O que é que vocês acham? Eu acho a letra A. A letra A. Beleza. E você? Parece que tem mais de uma resposta nisso daí. Não, essa especificamente, ela não deixa dúvidas assim na gente. Essa tem uma só, e ela é bem específica. Tá, eu vou ficar junto com a Samantha na letra A. Tá, então, gente, toda a semente, ela pode ser dispersada, ela pode ser levada de várias formas, tá? Por isso que essa questão tá ali falando, principalmente, tá? Então, ela pode ser dispersada de várias formas, pela água, por animais, tá? Mas nesse caso específico, quando vocês veem a palavra asa, o que é que vocês pensam primeiro? Pelo ar, vento. Pelo ar, pelo vento, né? Tudo que tem asa, teoricamente, voa, né? Então, quando ele fala asas, a principal forma de dispersão para esse tipo de semente que tem essas asas, entre aspas, vai ser pelo vento, certo? Certo. Então, não que não tenham outras formas, mas o vento vai ser a forma mais fácil para que essas sementes vão para longe, para ela conseguir cair no solo em uma outra região longe dessa árvore, beleza? Beleza. Bom, pensando então na forma dessa semente, né? Vamos pensar aqui. Ela tem duas partes. Uma parte aqui, uma bolinha no meio, que é a semente mesmo, e tem essa parte grandona aqui que a Clara falou que seria a asa, certo? Isso. Sim. Então, vamos pensar o seguinte: se essa semente ela não fosse especial, não tivesse essa asa, fosse só essa bolinha, e a gente jogasse no ar, de cima de um prédio, a gente jogasse essa bolinha, que seria a semente, e se a gente jogasse essa asa, qual que vocês acham que iria mais longe do prédio? Só a bolinha ou a bolinha junto com essa asa aqui? A bolinha junto com a asa? Junto com a asa. E você, Samantha? A bolinha junto com a asa, por causa que se a gente jogar de um prédio, o vento vai bater e vai para bem mais longe. Então, a bolinha com a asa. A bolinha com a asa. Então, se a gente for parar para pensar nesse formato, né? Essa asa, ela ajuda mais a dispersar pelo vento, certo? Sim. Por causa do ar. Vocês me falaram que o ar ia fazer a bolinha com a asa voar mais longe, né? Por que vocês acham isso? Não, você não está dizendo que a questão supondo pelo prédio, né? Oi? Você não está supondo pela altura do prédio, né? Não pode ser da árvore mesmo. Não sei nem por que eu falei prédio. Vamos falar da árvore mesmo. Por que lá de cima da árvore ela vai voar mais se ela tiver essa parte maior zona aqui do que se ela fosse só uma bolinha? Eu acredito pela altura da árvore, o vento é mais forte. Mas não, isso é uma coisa, né? O vento é mais forte, mas tem uma coisa também que é muito intuitiva, que a gente não consegue nem explicar direito, porque faz parte do nosso pensamento, assim, a gente vê, né? Se a gente solta uma folha de papel plana, uma folha inteira e uma folha amassada, a folha inteira, ela não demora mais para cair?
Sim. Isso é por causa do atrito com o ar. A gente pode pensar o seguinte: essa parte toda aqui dessa asa, essa parte toda está tendo um atrito com o ar. O que é atrito com o ar? É uma resistência que o ar faz na gente. O ar parece ser levinho, não tem resistência nenhuma, mas quando a gente coloca uma folha assim aberta e deixa ela cair, a gente vê que o ar tem um pouquinho de resistência, faz naquela folha assim. Em contrapartida, quando a gente amassa uma folha, ela parece cair mais rápido, porque tem menor área com o ar. Aqui tem uma grande área com o ar e aqui tem uma menor área com o ar. Então, eu queria chegar no mesmo pensamento com vocês de que essas asas aqui, elas facilitam para essa semente voar, certo? Isso. Porque ela tem um maior atrito com o ar. Se a gente até parasse para pensar que no rio, né, numa água, numa correnteza, talvez seria mais fácil para a bolinha sozinha se movimentar do que com essa asa toda, porque essa asa toda podia ficar grudada na água, iria se movimentar menos, né? Isso. Então, pode ser que não seria tão benéfico assim essa asa na água. Essa asa ajuda mais no ar mesmo. E aí, pensando nessa experiência, né, da semente só com a bolinha ou só com isso aqui, eu vou mostrar para vocês um experimento para a gente ver essa questão aí do atrito com o ar, né? Por que a folha aberta demora mais para cair? É porque o ar atrapalha ela de cair. Ou atrapalha ou ajuda, né? Dependendo de como a gente for observar, não deixa ela cair tão rápido. Então, eu vou mostrar para vocês um experimento que é o seguinte: essa grande câmera aqui, o que eles vão fazer? Eles vão colocar nesse guindaste uma bola tipo uma bola de boliche, de basquete, uma bola e uma pena. E aí, o que acontece se a gente solta uma bola ou uma pena do alto? Qual que chega primeiro? A bola. A bola. Isso. E é aquela questão que a gente meio que já imagina que a bola chega primeiro, porque ela tem aquele menor atrito com o ar, né? Agora, conversando aqui, a gente viu que tem essa questão do atrito com o ar, certo? Então, aqui, o que eles vão fazer? É um experimento que eles vão fazer o seguinte: eles vão colocar essa bola junto com uma pena lá no alto. Depois que eles colocarem lá no alto, eles vão sair da sala e tirar todo o ar dessa sala. Então, não vai ter ar aqui dentro. É como se fosse um vácuo. Como se fosse, não, vai ser um vácuo. E aí a gente vai ver uma coisa muito interessante acontecer. O que vocês acham que vai acontecer quando tirar o ar da sala? Não é algo que a gente imagina muito acontecendo com essa bola e essa pena. Vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar essa legenda aqui. A legenda não interessa muito, a gente quer ver só o que vai acontecer. Ó, vou mostrar para vocês. They built an outer concrete skin, which is part radiation shielded force that's present on the outside. Então lá, eles estão subindo. Vamos ver o que vai acontecer. Galileo's experiment was simple. Vamos colocar lá no teto isso aí. A bola e as penas. Então, a bola cai primeiro, como a gente espera. As penas demoram, elas ficam pairando sobre o ar até cair. Agora, eles vão fazer isso de novo, só que eles vão tirar todo o ar daí de dentro. Ó, aqui tá falando perigo. Não pode entrar, porque imagina, se a gente entrar num lugar que não tem ar, que não tem oxigênio, o que vai acontecer? Morte, não tem como respirar lá dentro. Então, isso é uma coisa que foi feita só para fazer experimentos para simular o vácuo mesmo. Quando tem ar lá, beleza, mas quando eles vão fazer o experimento, sai todo mundo da sala, tira o ar e vão ver o que vai acontecer. Então, eles fecham as portas,
vão tirando, demora umas 3 horas para tirar esse ar todo de lá de dentro. Tirou o ar. Vai deixar cair a bola e a pena. Vocês esperavam que isso fosse acontecer? Chocada agora. É muito impressionante, né? Então, aqui a gente pode ver que o atrito com o ar, que é uma coisa que a gente é tão do nosso dia a dia, né? Que a gente nem percebe, ele existe, e sem o ar, as duas cairiam no mesmo tempo. Então, aqui, nesse caso da semente alada, essa asa ajuda porque a gente tem o ar, e o ar vai fazer essa semente se deslocar para uma distância maior. Então, essa asa ajuda essa semente a ir para outros lugares e poder germinar em outros lugares. Então, é uma estratégia de evolução dessa semente. Beleza? Então, é a letra B ou a C ou a D? É a B, pelo vento. Ah, tá. Pelo vento. Tranquilo, Samantha? Tranquilo. Beleza, Moisés? Beleza. Então, beleza. Eu vou passar para a próxima aqui. Vou só me colocar no mudo aqui de novo, 1 minuto. Então, gente, viram que massa que é quando a gente está lá lendo sobre, estudando botânica, se a gente não entender um conceito da física, a gente não vai entender por que uma semente que tem, entre aspas, asas, ela vai ser mais facilmente dispersada pela ação do vento. Isso é muito, muito, muito legal. Então, gente, nessa época que a gente está aí há mais de 1 ano, infelizmente, falando sobre pandemia, falando sobre vírus, a gente não podia deixar também de hoje trazer uma questão que seja nessa a temática, né? Então, essa questão aqui, a gente trouxe essa imagem para dar uma contextualização sobre a poliomielite. Samantha e Moisés, vocês já ouviram falar da poliomielite? Sabem o que é? Não, eu nunca ouvi falar. Eu também já ouvi falar, mas não sei o que é. Beleza. E você, Samantha? Não. Tá. A poliomielite, gente, é aquela doença que a gente sempre escuta falar paralisia infantil. Esse termo para vocês, ele soa um pouco mais familiar? Paralisia infantil? Isso. Sim. E para você, Samantha? Aham. Beleza. Então, a poliomielite é o que a gente chama sempre que a gente lê nos jornais, que a gente escuta nos jornais, que é a paralisia infantil, tá? Então, ali naquela primeira imagem, o que é que está lá escrito? A poliomielite é altamente contagiosa por via oral, ou seja, igual o coronavírus agora, né? A gente pode contrair a poliomielite através da fala, quando a gente conversa e uma gotícula da nossa saliva escapa, tá? E pela fonte fecal oral, ou seja, se a gente ingerir alimentos ou água contaminados por fezes de uma pessoa que tem a poliomielite, tá? Então, a gente pode contrair a poliomielite através da fala, tá? As gotículas que saem
a nossa boca. Oi. Deu uma travadinha de novo. Oi. Beleza. Sabe em qual Se parte puder só travou, explicar gente? de novo essa parte da... Beleza. Então, vamos lá para essa parte de novo, tá, gente? A poliomielite, ela é altamente contagiosa pela via oral-oral, ou seja, se a gente conversa com uma pessoa que ela tem a poliomielite, a gente pode se contaminar através dessas gotículas de saliva que saem da boca da pessoa e elas acabam batendo na gente. É igual o coronavírus, tá? E também a gente pode se contaminar pela via fecal-oral, tá? Que é quando a gente ingere alimentos e a água contaminados por fezes, tá? Então, por exemplo, se a gente chega em casa e a gente não lava, não higieniza o vegetal, a gente corre risco, né? Voltando lá para a ETA, tá? Se não acontece a etapa de desinfecção, de cloração, a gente corre risco de contrair várias doenças, tá? Aí depois ele fala ali, depois da contaminação, o poliovírus, que é o vírus causador da poliomielite, se desenvolve na garganta ou no intestino, beleza? Lá na terceira imagem, ele fala do intestino, ele alcança a corrente sanguínea. E depois ele vai falar para a gente, presente na corrente sanguínea do nosso sangue, tá? Quando esse vírus chega no nosso sangue, gente, pensem, corrente sanguínea, por que esse nome corrente? Esse sangue vai chegar no corpo inteiro, tá? O sangue, ele passa pelo nosso corpo o tempo todo, da cabeça aos pés, beleza? Então, presente na corrente sanguínea, o vírus chega ao sistema nervoso, ocasionando a paralisação do músculo. Então, por isso que a poliomielite, ela é chamada de paralisia infantil, porque muitas crianças, quando pegam, né, adultos também, tá? Quando pegam a poliomielite, geralmente eles ficam sem o movimento das pernas. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, Tranquilo. beleza. Então, discutido isso, a gente vai para a questão agora. Aí a questão fala assim, gente, os casos de poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, diminuíram no Brasil no final dos anos 1980. Isso ocorreu por causa da letra A, vacinação da população, letra B, tratamento da população com antibióticos, letra C, combate ao tabagismo durante a gravidez, e letra D, controle do mosquito transmissor da doença. Então, dessas 4 alternativas, qual que você acha que foi a causa dos casos da paralisia infantil, ela ter praticamente desaparecido lá na década de 80 no nosso país? O que é que vocês acham? A letra A. E você, Samantha? A letra A. Beleza, gente, perfeito. Acho que a campanha de vacinação contra a poliomielite é uma das mais emblemáticas, assim, que a gente tem no calendário de vacinação aqui no nosso país, né? O Zé Gotinha, né? Acho que a imagem do Zé Gotinha, ela é muito forte, né? Faz a gente, acho que todo mundo lembra, ou todo ano a gente vê na TV essa campanha que é importantíssima, né? Então, a vacina contra a polio aqui no Brasil, ela não é injetável, tá? A vacina é através daquela gotinha mesmo, né? Então, é importantíssimo que as crianças até 5 anos, menores de 5 anos, se vacinem, tá? Porque a vacina salva, gente. É o que a gente está aí discutindo, é o que a gente está lutando para ter, é o que está todo mundo esperando para ter, né?
a vacina contra o coronavírus, e a gente vê não só no caso da poliomielite, mas do sarampo e outras doenças gravíssimas que foram controladas e quase erradicadas. A polio foi erradicada, o sarampo, infelizmente, alguns casos acontecem ainda, mas a vacinação é importantíssima, gente. Ali na letra B, quando ele fala tratamento com antibióticos, antibiótico é tratamento para as bactérias, tá, gente? Então, não pode ser essa resposta, porque como a gente viu no outro slide, a poliomielite, ela é causada por um vírus, tá? Então, antibiótico, ele é usado para combater bactérias. Então, todas as doenças causadas por bactérias, elas são combatidas por antibióticos, beleza? A letra C, quando ela fala combate ao tabagismo durante a gravidez, não tem nenhuma relação, porque a gente já viu que é uma doença que ela ocorre por causa de um vírus. Então, nada tem a ver com uma grávida fumar durante a gravidez. Isso causa outras coisas graves, mas não uma doença que a causa é um vírus. E a letra C, controle do mosquito transmissor. A poliomielite é uma doença que não precisa de um mosquito transmissor, né? Como a gente falou também no outro slide, as vias de contaminação são oral-oral ou fecal-oral. Beleza, gente? Sim, entendi. Beleza. Tranquilo. Então, a gente pode ir para a próxima. Não sei se vai dar tempo da gente falar de todas, mas vamos lá. Dentro dessa pegada ainda da gente falar de saúde e de doenças, né? Uma questão importantíssima e que não pode sair de moda nunca, assim como precisar se vacinar, tá, gente? Todo mundo precisa se vacinar sempre, a vida toda. Um outro tópico importantíssimo são os métodos contraceptivos, tá, gente? Ou seja, são os métodos que evitam a gravidez. E aí eu trouxe aqui 5 tipos de métodos que a gente encontra bastante em sites, em livros, enfim, que são os métodos de barreira. Então, quais que vocês acham que são esses métodos de barreira? Quais os métodos de a barreira que a gente usa, que eles evitam a gravidez? Pode ser um só. Olha, um só, eu vou na camisinha. Perfeito. Sabe outro? Que é bem mais garantido do que o outro. Perfeito. E você, Moisés? Também. Show. A camisinha, a gente podia também citar o diafragma, né? Então, são métodos de barreira, ou seja, métodos físicos, né, que impedem a contracepção. Existem os métodos hormonais. Vocês podem falar para mim? Eu passo pro Moisés. E aí, Moisés, você sabe algum método hormonal? Medicamentos? Isso, as pílulas anticoncepcionais, as injeções. Existe um DIU também, que é o outro tópico, que ele também é hormonal, tá? Esses métodos hormonais, gente, os hormônios, eles vão ser substâncias do nosso corpo que fazem toda a regulação. E nós temos hormônios também sexuais, tá? Então, esses hormônios sexuais, nós temos um ciclo, né? Que existem os hormônios que eles, quando estão em grandes quantidades no nosso corpo, eles propiciam a gravidez, e tem também hormônios que, ao longo de toda a gestação, esses hormônios mantêm a gestação ali acontecendo, tá? Então, os métodos hormonais, como injeções, chips, o DIU hormonal, as pílulas anticoncepcionais, né, que são as mais famosas, são métodos hormonais que impedem a gestação, tá? Ali a gente tem o DIU, né? O DIU é o dispositivo intrauterino. Temos o DIU hormonal,
tá? E temos o DIU de cobre. Então, como o nome fala, é uma estruturazinha. Se a aluna conseguir, com o cursor, apontar ali para mim na imagem, por gentileza, o DIU, é esse dispositivo que ele é colocado dentro do útero da mulher, tá? Só pode ser feito por um médico, tá? Ninguém pode colocar o DIU em casa sozinho. E aí eu coloquei ali, gente, aquele asteriscozinho nesses métodos comportamentais, porque eu não acho legal chamar esses métodos de métodos, tá? Parece estranho falar isso, mas são métodos que não são confiáveis, gente. Então, mas eu trouxe eles porque vocês vão achar em livros, em sites, em várias fontes, esses métodos comportamentais. O que são esses métodos? Esse método é, por exemplo, a tabelinha. Então, existem mulheres que elas acompanham no calendário quando que elas menstruaram, e elas fazem um cálculo de quando que provavelmente elas vão ovular. E aí elas evitam ter relações sexuais nesses dias. Mas, gente, isso é um tiro no escuro, tá? Isso não é recomendado. Infelizmente, ainda tem mulheres que fazem, mas isso não é recomendado. Da mesma forma, um outro método chamado comportamental é o coito interrompido. Como que é esse método? Durante uma relação sexual desprotegida, sem a camisinha, sem uma pílula, o homem retira o pênis antes de ejacular, tá? Muita gente também usa esse método, confia nesse método, mas, repito, é um tiro no escuro. Não façam coito interrompido, tá? Porque não tem nenhuma garantia de que não vai haver a fecundação. E, por último, temos os métodos cirúrgicos, que são os métodos definitivos. Né? Nos homens, a vasectomia, né? O homem faz uma cirurgia, e aí ele não pode ter mais filhos, e a mulher faz a laqueadura também, que é um método cirúrgico, onde ela também não pode mais ter uma gestação. Gente, estou indo rápido, daria para falar muito sobre cada um desses métodos, dá muita conversa, dá muito pano para manga, mas fica para um próximo dia que a gente possa falar só sobre isso. Mas, pelo que eu falei, alguma dúvida? Não, pra mim não. Tipo, é como eu falei, tipo, a pílula ali não é muito confiável, sabe? Tipo, podemos esquecer de tomar a pílula, daí, tipo, daí tem o dia seguinte de tomar. Mas eu acho que não funciona, mas eu prefiro mais a camisinha, que é bem mais garantido. Não é tão garantido que pode estourar também, né? Mas é isso. Perfeito, Samanta. E você, Moisés? Já me fiz essa pergunta diversas vezes. Por que o homem não poderia, então, tomar, anticoncepcional para evitar ter filho, não a mulher? Perfeito. Essa é a pergunta de 1 milhão, viu, Moisés? A gente se pergunta muito isso. Eu não vi, as farmácias de hoje produzem tanta coisa, a ciência tá tão forte, que eu não consigo entender por que não acharam uma saída para isso. É o velho e terrível patriarcado, né, Moisés? É esse sistema machista que, mais uma vez, joga uma grande responsabilidade em cima da mulher, né? E essa é a grande resposta, assim. É possível fazer? Com certeza é. Mas é mais fácil a mulher, né, que já está aí, né, sempre sendo oprimida, mas tipo assim, perfeito. Posso falar? Pode. Não fizeram a pílula pro homem, mas hoje em dia tu faz a cirurgia, o homem e a mulher, entendeu? Verdade. Vai do homem se ele querer. Verdade. É isso mesmo. Mais alguma colocação, então, gente? Sim, não, porque se fala pela grande proliferação, a grande população está em alto crescimento.
E então se vê em vários modos de erradicar o crescimento populacional. E isso seria, sim, uma parte eficaz para, pelo menos, controlar ou diminuir, porque eu vejo que a maioria dos acontecimentos hoje na relação, a criança, ela não é planejada. Isso acontece, né? Sim. E é uma preocupação humanitária, querendo ou não, porque vai escassez de alimento, energia e muito mais. Então, é uma solução muito mais sensata do que como acontece agora nesse mundo de hoje, uma proliferação de um vírus matando um monte de gente. Seria uma posição muito mais inteligência e humana na questão do crescimento da população ser evitado por conta da ação realmente do homem, né? Porque é um conjunto, né? Mas eu ainda acredito que isso seria a parte mais eficaz, mais sensata, inteligente da humanidade tomar a posição, né? Mas fica aí essa pergunta no ar. Perfeito, e Moisés. Continuamos. Obrigada pela tua fala. Ana. Você queria falar alguma coisa, Samantha? Não, tá ok. Então tá. Então vamos tentar pelo menos fazer mais essa questão, já que a gente já está no meio dela. E aí, gente, tendo discutido um pouquinho, né, como eu disse, a gente teria que ter vários dias, vários encontros para falar só sobre os métodos. A questão fala assim: a partir da puberdade, meninos e meninas tornam-se fisiologicamente capazes de gerar filhos. No entanto, existem diferentes métodos contraceptivos disponíveis que impedem, além da concepção, a disseminação de doenças transmitidas sexualmente. Aí, o método contraceptivo que impede as situações citadas acima ou seja, dos 4 métodos que a questão traz, qual é o único que impede a contracepção, ou seja, a gravidez, e também uma DST. Então, a letra A, diafragma, letra B, camisinha, letra C, pílula do dia seguinte, e D, dispositivo intrauterino, que é o DIU. Qual que vocês acham? Eu fico na letra B. Beleza, você, Eu Samantha? também. A Samantha já tinha dado antes a resposta, né? Ali quando ela falou que ela usa camisinha, porque a camisinha é o mais seguro, tua fala foi perfeita, Samantha. A camisinha, ela é muito segura, tanto para quem não quer ter filhos, quanto para a gente conter essa disseminação dessas doenças, né? O HIV, a sífilis. Então, a camisinha é o método perfeito para isso. O diafragma, gente, mesmo sendo um método, ele é um método também de barreira, só que o diafragma, ele não está protegendo a cavidade, né, vaginal. Né? O diafragma é colocado ali na entrada do útero, ali naquela região que a gente chama de colo do útero, só que um pênis que não tem a proteção penetrando no canal vaginal, as duas mucosas vão tá em contato. Então, não tem a proteção, né? Então, só pode ser, nesse caso, a camisinha, né? A camisinha é o método mais perfeito, assim, porque ela impede as duas coisas. E é o único método, gente. Qualquer outro não faz o que ela faz. Sim, a camisinha é pra tudo, até, tipo, pra não ter filho, pra não pegar doenças. Porra, tu pode, tipo, tomar pílula, mas tu não sabe pra... Tipo, tu pode tomar pílula, mas pra não engravidar, mas tu pode pegar uma doença grave, entendeu? Que é HIV, a sífilis, um monte de coisa. Perfeita a tua fala. Por isso que eu falo Samantha. que é camisinha. Uhum. Perfeito. Camisinha na cabeça, gente. É isso aí. Então, a gente teria mais umas questões ainda, mas o nosso tempo estourou já.